Alô, gurizada, alô, gurizada! Tudo bem com vocês? Tudo certo? Vambora! 11 horas e 59 minutos. Estamos entrando na manhã de sábado, véspera de mais um clássico Grenal em nossas vidas. Tu tá nervoso, Alex Bagé? Não, eu tô com sono, né, cara? Pô, estamos virando já, né? Começamos na sexta, já terminando sábado, eu tô realmente com sono. Cara, eu acho que é um Grenal que chega sem favorito, sinceramente. Eu acho que sempre tem um. Eu sempre coloco um ligeiro favoritismo, assim, pra quem joga em casa, mas acho também que o problema da tensão do Inter é até um pouquinho pior que o do Grêmio. Mas eu acho que é um Grenal muito parecido, assim, muito parecido. Não sei se é uma sensação assim muito estranha, cara, porque geralmente a gente fica mais pilhado pra Grenal, né? Eu acho Mas que tu pelo sabe, momento dos dois. aí é que tá. Eu acho que há incógnitas nos dois times. No caso do Internacional, por provavelmente colocar um esquema novo, uma nova ideia de jogo, e a gente ter uma curiosidade em relação como o grupo de jogadores vai se portar depois de ter tomado tanta pancada, não só da torcida, como dos dirigentes e do técnico do Inter. Do lado do Grêmio, a incógnita é por conta do William no time, especialmente, né? O William no time é uma outra história. Não sei se ainda vai ser uma história, se já tem como ser uma história melhor por conta de um primeiro jogo, mas o fato é que eu tenho curiosidade sobre os dois times. Eu acho que não tem nada estabelecido definitivamente de um ou de outro para esse Grenal. Ah, inclusive, pelo que a gente está acompanhando, pelo menos até esta sexta-feira, pode ser que o Mano mude alguma coisa. Aliás, o Grêmio já começou concentração, né? O Grêmio treinou Ah, na é? tarde da sexta e já iniciou concentração. Eu acho bom. Acho que a gente cobra tanto comprometimento dos jogadores. E nem tô falando, hoje em dia o jogador não vai pra noite, não é isso. Até porque hoje em dia o cara tá muito exposto, né? Todo mundo tira uma foto, todo mundo, não tem como o cara se esconder. Mas eu acho que é pro cara tá focado no jogo, tá? Ele já tá pensando no jogo, ele volta ali pro quarto do hotel e ele se liga que ele começa a mentalizar mais coisas. Eu acho que é sempre saudável, tá? Só que daí o Mano Menezes, já que o Inter tá tenso, o torcedor do Inter, ele pensou assim: o que eu posso fazer para não deixar criar uma falsa vantagem pro Grêmio? Eu vou botar o Edenilson. E aí eu até anotei aqui, ó, o time do Grêmio que tá encaminhado para jogar e dificilmente vai mudar disso aqui. Ele tem Volpe, Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon, Cuejar, Arthur, Edenilson, William, Kiki e Carlos Vinícius. Esse é o Ah, time que deve entrar em campo. então não joga o Dodi, joga o Não, Edenilson, então. pode até ser que de última hora ele mude. O que ele poderia fazer para mudar? Por exemplo, ele chegar em última hora e o William dizer assim para ele: cara, eu não tenho condição de jogar, melhor eu ficar pro segundo tempo. Aí ele botaria o Dodi e mexeria no Edenilson. O Edenilson não sai. O Edenilson viraria um falso meia, por exemplo. Mas é isso, tá? O Dodi, nesse momento, ele abre mão em função do kick. Ele vai jogar, vai tentar usar a velocidade do kick. E se o kick, porventura, não jogasse, quem jogaria era o Pavon. Então, Pois é, incrivelmente, assim, quem mais treinou no time titular do Grêmio foi o Edenilson. eu sei que o teu ideal não tinha o Dodi, mas eu Não. imagino que o teu ideal também não tinha o Edenilson, né? Não, e vou dizer mais. Se eu pudesse escolher do meu ideal entre um ou outro, eu jogaria com o Dodi. Eu não Pois é. jogaria com o Edenilson. Eu acho que o Dodi. E pelo que eu tava conversando com alguns passarinhos tricolores ao longo da tarde, o Edenilson é um cara que o Mano acredita que ele seja muito versátil. Eu acho que ele já foi. Hoje eu não vejo mais essa versatilidade tão importante no Edenilson. Só que tem uma coisa, Baldasso. O Edenilson é o cara que vai marcar o Alan Patrick. Tu acha, Ah, individualmente, mas tenho o Edenilson certeza. tem. Mas se a intenção é esta, seria melhor o Dodi. Cão Eu de também guarda. acho. O Edenilson não é melhor cão de guarda do que o Dodi, nem de Não, perto. e vou te dizer mais. O Dodi, ele foi utilizado desta forma contra o Flamengo para marcar e para duplar, para duplicar a marcação no lado direito defensivo do Grêmio, onde é o Marcos Rocha. Contra o Flamengo, o que eles tinham que marcar era o Samuel Lino. Aí, contra o Mirassol, não jogou o Marcos Rocha, tava voltando o João Pedro. O que fez o Mano? Vou botar o Dodi de novo ali, porque ele vai marcar as subidas do Reinaldo, porque o João Pedro tá voltando depois de 3 ou 4 meses. O que eu imaginei que ele fizesse agora? Ele ia botar o Dodi também para marcar ali Bernabei, porque o forte do Bernabei é a subida, costas do Marcos Rocha, porque ele teve problema de panturrilha, né? Não chegou a ser uma distensão, mas é uma dor, incomoda. E principalmente o Carboneiro, que também cai por ali. Mas o entendimento dos treinos é de que o Dodi não começa, e começa o Edenilson.
Tá, mas aí, distribui taticamente com o Edenilson daqui a pouco sendo esse cara que tu imagina que possa marcar o Alan Patrick. Como é que tu distribui taticamente isso aí? Eu vou dizer assim, eu concordo contigo de que ele não tenha essa capacidade de marcação. Eu acho que o Edenilson não tem essa capacidade de marcação. Eu acho que o Edenilson, ele possivelmente. É que assim, eu só tô te falando de marcar o Alan Patrick porque eu ouvi isso de uma fonte. Conversando sobre os treinamentos e tal, me disseram: ó, ele pode. Ele é o cara que pode marcar melhor o Alan Patrick. Só que no entendimento humano, ele não precisa botar o Dodge, porque o Edenilson pode ser esse cara, esse falso Ramiro, que é a figura que. Cara, essa figura o Renato procurou durante muito tempo. O Renato, foi o Renato que inventou ela, né? Foi negociado o Juliano, o Roger na época tentou até o Negueba, A o Renato Neguel, chega, acho que como é que era aquele jogador do Novo William Hamburgo? Schuster. William William Schuster. Schuster. O Roger tentou de tudo, ali não conseguiu. E Tudo. o Renato encontrou a solução com o Aí o Ramiro. Renato botou o Ramiro, que já estava jogando de lateral direito. Quando o Ramiro vai pro Corinthians, chega o Alisson. E eu lembro de conversar com a galera lá, os nossos colegas de Belo Horizonte, os caras diziam assim, cara, não sei como é que liberaram esse jogador para vocês, o Alisson é uma joia aqui. E o Renato pega o Alisson, que era um jogador de lado esquerdo, e transforma num volante pelo lado direito, e dá certo. Tanto que o Alisson virou volante, hoje no São Paulo ele é um volante por dentro, né, central. Mas o Mano treinou ali pela direita o Edenilson. Porque na parte tática que foi treinada em todos os dias da semana, e o Edenilson foi titular, o Edenilson pode servir para ele ajudar a marcar avanços do Bernabé e também do Carboneiro, e ao mesmo tempo, quando o Grêmio retomar essa bola, o Edenilson é um cara que pode ajudar para que não tenha tantas obrigações de marcação o William, que está há muito tempo parado. Então a ideia do Edenilson foi essa. Ele marca quando não tem a bola e quando tem a bola ele sai para tentar compor com o William e usar a velocidade do kick para fazer essa bola chegar no Carlos Vinícius. Tu sabe que no Inter surgiu um problema, entre aspas, de última hora, com a informação que vem dos repórteres de que. Primeiro veio a informação de que o Roger teria utilizado o Bruno Henrique no treino. E aí Sim. todo mundo já torceu o nariz, eu inclusive, o Bruno Henrique não dá resposta e tal, mas depois vem o entendimento do porquê. Parece que o Alan Rodrigues está sendo preservado dos treinamentos porque tem dores musculares e não há dificuldade nenhuma neste momento de estabelecer o Alan Rodrigues como dúvida para o Grenal. Então, assim, tu bota o Alan Rodrigues como dúvida, tem um jogador muito interessante, e tu coloca como possível substituto o Bruno Henrique, que não jogou nada em 2025, temos definitivamente um problema, Bagé. Não, Definitivamente um problema. eu acho que tu tem um problema dos dois lados, como tu acabou de falar, tá? Eu gosto muito do Alan Rodrigues, eu acho que em pouco tempo. Cara, ele é diferente. O jogador diferente, tu sabe, tu joga a bola pra ele e tu vê a maneira que ele domina, a maneira que ele repõe. Então é um jogador muito interessante. Eu acho até que entenderam ele de maneira errada, porque hoje tu põe o jogador e vai jogar pela direita. Não quer dizer que ele seja um ponta, que ele seja um extrema. Ele joga, eu acho que entre uma intermediária ali, né? Ele ataca o bico da grande área adversária. Acho que ele é um antigo ponta de lança. Só que sem dúvida nenhuma, outra, ele teria sido preservado em 2 treinos, né? Então, quer dizer, o cara sentiu e ele não conseguiu de novo treinar no dia seguinte. Para Grenal, isso é complicado. Sexta-feira. Põe... Nós estamos falando de sexta-feira já, exatamente, antevéspera do clássico. Até porque, convenhamos, amanhã o que vai ser o treino? É um recreativo, né? Amanhã é conversa, é soltar a musculatura, é fazer algum tratamento intensivo para quem está finalizando a fisioterapia. E o Bruno Henrique, o grande ponto é esse. O Bruno Henrique do Palmeiras era um jogador que eu gostaria que ele tivesse jogado no Grêmio. Cara, ele jogava muita bola, tanto que ele vai ganhar muito dinheiro lá no mundo árabe. Mas no Inter, cara, eu não sei se ele já não tem a mesma força física, talvez seja isso. Ele não consegue reproduzir. Aliás, os dois, nem ele nem o Thiago Maia, né? Nenhum dos dois jogou no Inter o que eles jogaram na vida. O Inter é um sarcófago. Tu pega o que o Thiago Maia já jogou e o que ele tá jogando no Inter. Tu pega o que já jogou o Bruno Henrique e o que ele tá jogando no Inter. E eu vou pegar os 3 da minha musiquinha, aquela, né? Vou pegar os 3 da minha musiquinha. O Alário, o Valência e o Borré. Esses caras são caricaturas deles mesmos. 2 já foram embora e o Borré também não tem rendido nada. Deve começar o Grenal. Eu não sei o que acontece no Internacional, não sei se é o DNA da derrota que está estabelecido, se é desorganização, se é técnicos que não conseguem, mas é um grande problema, cara. É um grande problema. A ponto de eu, que disse no começo do ano
que o Internacional tinha um grande grupo, tinha um grupo qualificado. Neste momento, pelo simples fato de ter um jogador do time que talvez não possa jogar, que é o Alan Rodrigues, ficar desesperado com a possibilidade de substituição, que era o Bruno Henrique. Bruno Henrique que foi titular por muito tempo nessa temporada. É difícil, cara, mas tem uma mudança de esquema, né, Bagé? Tem uma mudança de esquema, e tu sabe que hoje nós estávamos analisando, acho que foi o Meneghetti que falou isso no debate raiz. O 3-5-2 do Inter, que já apareceu eventualmente neste ano, no segundo tempo de um jogo ali, num pedacinho do outro jogo aqui, naquele jogo contra o São Paulo, no Beira-Rio com time reserva, mas jogou com esse esquema. O 3-5-2 do Roger, quando apareceu em pouquíssimas vezes, ele nunca foi 3-5-2, ele sempre foi 5-3-2, né? Com os dois alas não sendo exatamente alas. Eles marcam quando o Inter está sendo atacado junto com os três zagueiros, né? O que, obviamente, daria uma consistência defensiva, especialmente pelo lado do Bernabé, que costuma ser um problema quando o esquema é outro. E esses dois jogadores apareceriam também, especialmente o Bernabé, porque o Aguirre não tem muito essa característica como ala, chegando lá à linha de fundo, cortando em diagonal. Então é mais ou menos isso que eu estou esperando. Em tese, resolveria um problema, que eu admito, é o pior problema que o Internacional tem. Pior problema que o Inter tem um monte de problema. Tem um monte de problema. Mas o pior problema, o mais danoso problema do Internacional destes meses para cá é o lado esquerdo defensivo nas costas do Bernabé. Em tese, com este esquema, esse problema é resolvido. Tem uma situação ali que eu acho que a entrada do mercado, ela traz experiência para um sistema defensivo que ainda é muito falho. Ele não tem muita estatura, mas ele é um jogador experiente, sabe pelo atalho, e ele pode tentar anular o Carlos Vinícius, que é um centroavante de maior estatura, um centroavante que é brigador, e convenhamos, por mais que eu goste tanto do Vitão, o Vitão não é zagueiro de contato, o Vitão é zagueiro de antecipação, o Juninho também é um jogador até de relativa qualidade na saída de bola. Mas o mercado, ele lembra o Kahneman. Sabe? Argentino, experiente, acostumado a jogo grande, não vai se incomodar, vai botar dedo na cara dos caras. Aquele cara que incomoda o jogo inteiro. E o Carlos Vinícius... Que nós definitivamente não temos no time do Inter. Que, aliás, faz muita falta o time do Inter, algum tipo de espírito diferente. Faz muita... E vai fazer o que falta o Kahneman no time do Grêmio. São os caras que não têm mais a melhor idade, passaram por cirurgias complicadas, mas, cara, eles têm o espírito de jogo do tamanho do Grenal. Porque o Carlos Vinícius vai incomodar, Baldasso. E eu acho que um dos problemas do Roger é bola aérea defensiva. E o próprio Vitão, que é um bom cabeceador lá na frente, eu não acho ele um bom cabeceador quando ele tá no sistema defensivo. Então eu acho que também entra para isso o mercado. Agora, o desenho vai ser como é que vai se fazer para que seja o mercado ou quem for marcar o Carlos Vinícius, ele vai, entre aspas, segurar o zagueiro. Ele vai empurrar o zagueiro para dentro do próprio gol. E aí vai ter o William, que é um jogador que, apesar de falta de ritmo, é muito inteligente para jogar, que vai procurar os espaços. E aí ali talvez fosse justamente o setor, porque o William vai cair pela esquerda, seria o setor de quem estivesse na frente da área, era o Alan Rodrigues, que provavelmente não vai jogar. E aí tu vai ter que jogar com um cara que já é contestado, que a primeira bola, se ele errar, o Baldasso, o Bruno Henrique, já vai ter chiadeira, já vai ter vaia. Eu acho que é um Grenal muito nervoso nos primeiros minutos, cara. Deixa eu tentar entender contigo a postura do Grêmio para esse Grenal. Tu falou de o que Oliveira jogar, e se não jogasse ele, jogaria o Pavon. Tu acha que é um Grenal que o Grêmio vai jogar atrás da linha da bola com escape em velocidade? Eu acho que nos primeiros minutos, sim. E eu não tô falando, ao mesmo tempo que a gente... Até sobre o 3-5-2 ali, que eu acho que também não vai ser um 3-5-2, eu não duvido, Baldasso, que dependendo do momento do jogo, o Roger adianta o Alan Patrick. E ele jogue quase num 3-4-3. Ele vai jogar lá com o Borré, ele vai jogar com o Carboneiro, nenhum dos dois é 9, né? O Carboneiro até joga um pouco mais afastado do gol em relação ao Borré, mas o Borré é um jogador muito experiente, e eu acho que daqui a pouco, se ele conseguir ter facilidade no controle de bola, eu acho que o Alan Patrick ele vai tentar empurrar para jogar um pouquinho mais adiantado. Até porque a zaga do Grêmio é uma zaga mais técnica do que o normal. Acho que é bom o Noriega, mas o Wagner Leonardo não é lenhador, sabe? Eu acho que tem esses dois lados da questão. Eu acho que os dois vão tentar jogar mais perto da área. Deixa eu te perguntar a minha curiosidade sobre o que o outro lado pensa, porque nós aqui deste lado, a gente estabelece 1000 teses, estamos indignados com ele e tal, embora reconheça a qualidade dele. O que tu espera do Alan Patrick no Grenal? O que te preocupa do Alan Patrick, ou ele te preocupa menos agora do que já preocupou? Não, ele me preocupa sempre, até pelo fato de que eu acho que nos dois últimos clássicos ele foi muito abaixo.
E eu acho que ele foi muito abaixo, não só por ele, eu acho que já entre aspas, o time também tendo uma certa, enfim, uma perna mole, para não dizer outra coisa. Eu acho que ele é um homem Grenal, eu respeito ele por isso, acho que ele é um jogador decisivo para Grenal. E camisa 10 decisivo para Grenal, cara, tu não pode dar espaço. E se tu não der espaço, daqui a pouco, se tu fizer uma falta perto da área, ele pode se valer justamente dessa falta próximo da área. Eu fico sempre com temor de jogador do calibre dele. Eu acho que para Grenal ele cresce muito. Ele é o falso soneca, né? Porque parece que ele tá dormindo, mas ele tem muita qualidade. Quando ele pega a bola, ele tem facilidade para ampliar espaço. A minha esperança é que hoje seja um Grêmio mais organizado do que ele já encontrou recentemente. Mas, repito, eu acho que os últimos 2 jogos dele foram muito abaixo. E isso também me traz uma preocupação. Tomara que ele não resolva retomar aqueles momentos de ser um jogador decisivo justamente agora. Mas eu tenho, sim, essa visão de preocupação com ele. Para mim, ele é um 10 perigoso, sim. Já que nós estamos falando dos expoentes técnicos, tu sabe que a minha curiosidade em relação ao William, e daqui a pouco a minha crença, colorado como sou, de que ele não vai dar tanta resposta no Grenal, é muito mais por não estar daqui a pouco adaptado e adequado ao sistema do Grêmio, e isso demorar mais um pouco, do que propriamente pensar que ele possa estar sem ritmo, alguma coisa parecida. Esse tipo de jogador, e ele é muito bom jogador, tecnicamente, ele é craque, ele é craque. A vida do William como jogador de futebol é de um craque. Este jogador com a bola no pé, ele faz diferente. Então, a minha crença, a minha torcida de que ele não renda no Grenal é muito mais daqui a pouco por ele não estar adaptado a um sistema novo na vida dele, que ele recém chegou, do que propriamente com o que ele possa fazer com a bola nos pés. E isso ele pode muito. Eu concordo contigo. Eu acho que não tem como a gente considerar, por exemplo, que o William não vai ter nenhuma dificuldade. O William não joga há 4 meses. Tem qualidade? Claro que tem qualidade. Vai faltar ritmo de jogo? Vai. Mas é um jogador perigoso, né? Um jogador que está bem fisicamente, um jogador que sempre se cuidou. É um jogador que sai de casa para o treino, do treino para casa. Nunca foi um cara de vida extra-campo. Eu acho que tudo isso é positivo. Mas vai fazer falta o ritmo de jogo, sem dúvida alguma. E outra, né? Não acha que o Roger vai deixar ele sozinho, né? O Roger vai marcar, o Roger vai pedir daqui a pouco para alguém encostar um pouco mais, tentar afastar ele o máximo daquela zona morta próximo da área. Mas eu tenho uma expectativa muito positiva pelo entendimento e capacidade que ele tem, o William. E mais, a gente está falando de um William hoje que tem um meio-campo, que tem o Cuejar, que já tem aí 3, 4 partidas que ele está realmente voltando a ser aquele grande jogador, e que o Arthur, mesmo jogando sem muito ritmo na última partida, toda vez que ele toca na bola, muda as coisas, né? Então eu acho que vai sofrer pela falta de ritmo de jogo. Pelo que a gente está acompanhando o bastidor, parece que ele tem condição de algo em torno de 50, quem sabe 60 minutos, mas eu acho que ele pode ser decisivo sim, nesse tempo que ele estiver em campo. Nós temos uma discussão importante do lado do Inter em relação à mudança do centroavante. Parece mesmo que o Borré vai para o jogo e sai o menino. O Borré, e isso aí muda a forma de jogar do time. O Borré é um centroavante construtor. O Borré é um centro. Aliás, ele nem é centroavante, né? Ele está jogando como centroavante no Internacional. O Borré é um jogador de alta participação, efetiva participação no processo de construção. Ele se alia aos homens de meio campo e ajuda a construir daqui a pouco para si próprio. Isso muda a forma de jogar, porque o Ricardo Matias, mesmo que seja um jogador que tenha eventualmente a possibilidade de sair da área, ele não é esse tipo de jogador. Então acho que muda bastante a característica de ataque do Inter, a ponto inclusive de fortalecer a tua tese. Porque tendo um jogador como o Borré, de alta participação, daqui a pouco o Roger comece mesmo a limitar o espaço do Alan Patrick. Para que ele, com a pouca intensidade que tem, não tenha tantas incumbências na partida e sim faça aquilo que a gente mais espera dele, que é desfilar a categoria que ele tem. Então a presença do Borré pode fortalecer a tua ideia, Bagé, de que daqui a pouco o Alan Patrick esteja reservadinho lá no cantinho esquerdo, sem voltar muito na hora que o Inter volta, esperando um pouquinho mais lá na frente. Eu acho que pode acontecer mesmo. Sabe que eu gosto muito do Ricardo Matias, tá? Já te falei isso, acho um jogadoraço assim pra posição. Só que a diferença do Ricardo Matias, para ele funcionar, ele precisa ter um sistema que favoreça a bola chegar nele. Ele não é o cara que vai buscar jogo, ele é o cara definidor. O Carlos Vinícius no Grêmio é assim. Esse é um ponto. O Borré é um jogador que não é centroavante. Ele até atua como centroavante. Eu acho que na época do River foi o melhor momento dele, tanto que depois ele foi jogar no futebol europeu
ele fazia muito gol, ele era muito decisivo, mas ele é aquele cara que ia lá buscar a bola e vinha e carregava o zagueiro que estivesse marcando ele junto e tudo mais. Então, eu acredito que é um sistema diferente. O Roger, como a maioria dos técnicos, ele gosta de camisa 9. Mas ele viu o seguinte, cara, não tá dando, a bola não tá chegando e o menino ainda tá verde. A gente sabe que também isso muda num clássico Grenal. O que faz o Roger? Ele vai apostar nos cascudos. E o Borré é cascudo nesse momento. Talvez se tivesse o Valência ainda aí, ele até botasse em campo amanhã, em função dessa pressão no domingo. É amanhã, né? Porque nós já passamos, já estamos na madrugada. Agora passou da meia-noite. O programa é ao vivo, né? Todo mundo sabe que nós estamos ao vivo aqui, né, Bagé? Começamos 23h59, né? Agora, por exemplo, só para provar às pessoas que nós estamos ao vivo, estamos com 19 minutos da madrugada do sábado. É. Mas tu pega assim, ó, o Borré é um cara que ele incomoda mais a marcação. Porque ele é mais movediço, ele não vira um ponto. E o Ricardo, por mais que ele seja qualificado, o Ricardo Matias, ele ainda não tem sequer experiência para incomodar zagueiro. Sabe? O Carlos Vinícius vai incomodar zagueiro, porque é o jeito dele. Ele jogou Premier League, ele jogava num time menor, tudo bem. Mas ele jogava contra o sistema defensivo dos maiores. Então ele vai incomodar. Eu não vejo o Ricardo Matias, e talvez aí seja um acerto do Roger. Cara, eu vou botar o Borré, que é mais cascudo, porque o Borré, se o cara chegar e pisar no dedão dele, o Borré vai gritar com o zagueiro. O Borré não vai simplesmente se afastar da área. Então acho que os dois estão indo mais pela questão da experiência. O próprio Mano, quando coloca um jogador, e eu acho que ele acerta nisso, colocar o William, o que a gente acredita do William? O que tá, entre aspas, na nuvem. A gente não sabe como é que tá jogando o William. A gente tá acreditando na capacidade que ele tem e que nos mostrou até agora, mas que faz 3 ou 4 meses que ele não joga. Né? Por outro lado, é um baita momento para ele jogar. Tu imagina se ele joga bem, estreando num Clássico Grenal, isso também entra pra história dele. Então, por isso que eu acho que é um Grenal muito tenso, cara. É um Grenal, para mim, sem Aí favorito. É que tá. Pois é. Isso é uma. Sabe que aqui no Rio Grande do Sul, e que bom que é assim, a gente em Grenal, a gente não quer saber se o time vai jogar bem ou mal. A gente quer ganhar o Quer clássico Grenal, ganhar? não importa a forma. Se Claro. for com quebra-pau, se for, não interessa. A gente quer ganhar o Grenal. Mas nós somos também analistas de futebol, né, Bagé? O meu receio é que seja um Grenal do medo. Por exemplo, eu acho que um empate não cai ninguém. Não cai ninguém. Acho que o empate para o Inter é um péssimo resultado. Para o Grêmio, nem tanto. Mas por conta dessas coisas, eu tenho receio de ser um Grenal de merda por conta do medo estar impregnado dos dois lados do que poderia acontecer com uma derrota. Não sei se esse meu receio vai se confirmar. Muitas vezes, tudo que a gente pensa sobre Grenal não acontece dentro de campo. Daqui a pouco a gente tem um grande Grenal com muitos gols e tal. Mas não sei, eu estou tentando entender que tipo de característica vai ter esse Grenal. Por isso que eu acho que é um Grenal tenso, só que a gente já viveu tanto Grenal que às vezes a expectativa era maior e ele entregava menos, às vezes a expectativa era menor e ele entregava mais. É que é um Inter ainda bagunçado, é um Grêmio ainda bagunçado, é um Roger pressionado, é um Mano que também é pressionado, são dirigentes que não querem demitir de nenhum dos lados, em outros momentos talvez os dois já tivessem sido demitidos. Então, eu acho que daqui a pouco, assim, ó, mas é só uma figura de linguagem, tá? Até me perguntaram mais cedo, tá, mas e se empatar, tu acha um bom resultado? Eu acho que é um bom resultado. Estou jogando fora de casa, para mim é um bom resultado. Agora, se os principais envolvidos, os treinadores, tivessem a condição de assinar um contrato agora de empate, eu tenho certeza que eles assinavam. Porque o empate não vai derrubar ninguém. E dependendo de uma vitória do Grêmio e a forma que ela possa acontecer, eu acho que poderia correr risco o Roger. Cara, pode ser. Bagé, a gente não está falando em tabela de classificação. E eu acho que tem uma coisinha que a gente pode falar. E positiva. A gente só tem falado de Inter e Grêmio, na mediocridade que estão, daqui a pouco terem que se afastar da ponta de baixo. Eu estava vendo ontem, alguém me mandou um recado, sobre vaga pré-Libertadores, que nós Sim. estamos falando de G6. O Flamengo ou o Palmeiras vão ganhar a Libertadores, vira G7. O Cruzeiro tem grande, para mim, vai ser o campeão da Copa do Brasil. Também está na ponta de cima do brasileiro, vira G8. Na Sul-Americana não deve aparecer o G9, porque os times que estão lá, que é o Fluminense e o Atlético Mineiro, se eu não me engano, eles estão mais abaixo na tabela do brasileiro. Então nós estamos falando da possibilidade de G8. No caso do Inter, o Grêmio é um pouquinho pior, mas também. No caso do Inter, se o Inter ganha o Grenal e o Bragantino perde para o Cruzeiro em Belo Horizonte, deve perder, o Inter está um ponto do tal G8. Tá um ponto, tá um G8. Eu acho que a dupla Grenal, eu sei que nós temos que resolver os nossos problemas, tá uma pindaíba, tá um horror, mas eu acho que daqui a pouco pensar que
pode acontecer uma recuperação, porque este Grenal é o Grenal da mediocridade, Bagé. Mas eu tenho Também acho. lembrado nos últimos dias da grande frase de um dos maiores nomes da história do futebol gaúcho, um grande dirigente, um grande frasista, que foi o Ibsen Pinheiro, que em determinado momento disse o seguinte: Grenal arruma a casa. Será que alguém vencendo esse Grenal pode ter a casa arrumada, Bagé? Talvez não a casa arrumada para até o final do ano, mas pelo menos com uma boa perspectiva. Porque essa situação, se tu olhar a tabela de classificação, o Fluminense é 10º colocado com 28. Tá? O Inter já tem 27. O Grêmio tem 25. E eu, que tô 2 pontos atrás da tabela em relação a vocês, eu tô pensando o seguinte: se eu ganho o Grenal, eu vou a 28. Daqui a pouco tem mais. O Fluminense, por exemplo, tá com a cabeça em outras competições. Daqui a pouco tem o jogo atrasado contra o Botafogo na quarta-feira. O Botafogo tá todo bagunçado, jogador reclamando, torcedor reclamando, querem mandar o Textor embora e tal. Outro dia tava fazendo 3-0 no Mirassol, cedeu o empate 3-3. Eu vou jogar em casa contra o Botafogo. E se eu ganho do Botafogo? É um jogo atrasado. Daqui a pouco, 2, 3 vitórias consecutivas, ô Baldasso, elas dão sim a oportunidade da dupla Grenal pensar em pré-Libertadores. Não tem dúvida alguma. Claro, eu acho que são situações opostas. O Inter perdeu o jogador, o Grêmio ganhou o jogador, acho que isso pode ser decisivo, mas dá o direito sim de pensar. Se eu que tô com 2 pontos atrás na tabela tô pensando, por que eu vou dizer que tu não pode pensar? Pode. 2 resultados positivos numa sequência, mas aí nós passaríamos necessariamente por alguém vencendo esse Grenal, né? Eu acho que é possível, sim. O campeonato é muito maluco. Eu acho que não dá para ser definitivo. Eu estava vendo com o Paulinho Pires, a tendência é que ao invés dos 45, com 43 tu possa fugir de qualquer zona da confusão. Então tu pode abrir daqui a pouco uma chance maior de entrar em, sei lá, G7, G8, porque abriu muito, muito espaço para vaga de Libertadores, né? Mas teria que melhorar muito, né, Bagé? Teria que Muito, melhorar muito. muito. No caso do Inter, no caso do Grêmio também. O Grêmio com uma perspectiva melhor por conta dos jogadores que chegaram. No caso do Inter também imaginar os dois brigando por coisas importantes ainda no campeonato, é imaginar uma completa reversão do que se vê neste momento. Cara, eu não lembro da dupla Grenal estar apresentando futebol tão pobre ao mesmo tempo como Ao está mesmo tempo. acontecendo. Cara, É, assim, ó, o Inter é uma nulidade, é uma falência completa. E o Grêmio, da mesma forma, o Grêmio ainda consegue uma coisa que é. O Grêmio consegue um lampejo. O Inter nem lampejo consegue mais, mas o Grêmio consegue um lampejo, como empatar com o grande Flamengo lá, que daqui a pouco alvoroça de alguma maneira o seu torcedor e no jogo seguinte já começa a mostrar os mesmos problemas. É uma tristeza, Bagé, mas é uma tristeza, cara. E tu sabe que tem um meme rolando na internet que eu acho muito legal, que ele fala assim: ué, finalmente quebrou a gangorra? Porque esse termo, né? O Lauro Quadros era um dos. Eu não sei se foi ele que inventou, mas ele sempre usava muito isso, né? A gangorra do futebol gaúcho, pra um tá bem, o outro tem que tá mal. Quando um tá em cima, o outro tá embaixo. E aí rolou esse meme que parece que finalmente quebrou a gangorra. Porque não é só o caso do Grenal. É o caso de tudo que está acontecendo. As perspectivas são muito pequenas, né? O que tem. De novo, a gente vai terminar um ano em que um dos dois ganhou o Campeonato Gaúcho, que não tem como os dois ganhar. E daqui a pouco a gente começa a olhar, não, mas eu fiquei na tua frente no final do Campeonato Brasileiro. É muito pouco para o investimento que se faz. Porque esse é outro ponto, Baldasso. Não investiu pouco. Se investiu muito. A janela do Grêmio agora é uma coisa aí de 100 milhões, cara. O Internacional deu aquele all-in, pô, foram vários milhões. Essa história de que não tem dinheiro, não. É que se investiu errado, então. Mas se investiu muito. Não, pelo amor de Deus. O Internacional gastou do começo de 2024 até agora quase 200 milhões de reais. Eu não aceito essa de falta de dinheiro e não conseguiu fazer time. E neste ano foi pior, porque neste ano o Inter precisava de algumas correções. O Inter gastou tanto dinheiro no que não precisava. O Inter errou tanto. Neste ano, se tu pegar, cara, é Ramon, é Alain Benítez, é Ronaldo, é Richard. Foi uma rasgação de dinheiro completa. E na parada aquela ali do Mundial de Clubes, o Internacional precisava de alguns ajustes. O Inter tinha perdido o Fernando. Faz um movimento expressivo para ter o Fernando de volta, para ter um jogador de uma qualidade parecida. Eu sei que é muito difícil, mas um bom jogador e não o Richard. No lugar o camisa 8, e veio o Alain Benítez, e foi uma boa contratação, mas a demora, esse cara deveria ter estado em campo, chegado antes, trabalhado, ter estado em campo já contra o Fluminense, sabe? São erros em detalhes, assim, que colocam tudo o rio abaixo. E foi muito gasto, Bagé. O Inter gastou muito dinheiro, cara. Muito dinheiro para não ser competitivo em nada.
Em nada. O Inter se afundou mais ainda em dívida com o que gastou. O Inter pegou os 100 milhões da Liga Forte, aquele, dos 50 anos, 10% dos direitos de transmissão. O Internacional torrou. Fez boas contratações, mas aí a condução do Inter é tão equivocada em todas as coisas, né, no clube, que não acontece. Ali entra o que eu falei do sarcófago. O Inter contratou bons jogadores que no Inter afundaram. Daqui a pouco eles saem do Inter e vão estar rendendo em outro lugar. Então é triste, cara. É realmente. Olha aí, ó. Ó, Tocou o gongo. apareceu aí. Então deu pra nós. Acabou, né? Acabou, Acabou. acabou. Aliás, primeira semana do Meia Hora, né? Obrigado pra todo mundo. Pô, o retorno tem sido muito positivo. A galera surpresa que a gente não tá de bagunça, que a gente não tá gritando, que a gente tá sendo lúcido. Até não sei se são fakes os comentários lá, né? Mas enfim, estão chegando. Como o Marcelo de Lima Henrique vai beneficiar o Grêmio no Grenal, segunda-feira eu vou estar berrando aqui. Não te preocupa com isso, tá, Bagé? Eu cuidei até pra não entrar nesse assunto, porque eu sabia que tu ia falar isso, porque tu tem um fetiche por árbitro, né? Tá sempre alguma coisa prejudicando o Inter. Mas eu acho que ele vai tirar de letra, cara. 54 anos, Ele é bom. né? Já tem jeitinho do tio que faz o churrasco ali, aquela barriguinha aqui, não tem, barriga não tem história, né? Não tem então, cara, eu tô confiante, Bolas. Mas eu acho ainda que... Mas é só achismo, tá? Eu acho que o Grenal é 17h30, eu acho que 19h30 eu vou colocar a tua live no meu canal pra gente dar um pouco de risada, porque eu acho que tu vai estar mais brabo que eu no final do jogo. Aliás, nós vamos fazer uma collab no Grenal, né? Eu e tu. Vamos. Eu e o Bagé, nós vamos abrir a transmissão do Grenal meio-dia. Louco Meio-dia. da cabeça. Jogo 5h30 da tarde. No canal dele ele abre meio-dia, no meu abre meio-dia também. E às 2 da tarde nós estaremos como estamos aqui. Os dois juntos no ar, sei lá, Tudo uma junto. meia horinha, eu acho, né, Bagé? Fica uma meia horinha no ar ali, eu e tu, só nos dois canais. Combinado? Tudo junto. Vamos fazer o meia hora dentro do pré-Grenal. Isso aí, que vai ter meia hora também. Tchau pra você. Como sempre. Tchau, beijo!